Salmo 73, farei essa leitura, os irmãos queiram acompanhar nas suas Bíblias. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco me faltou para que se me desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, seu corpo é sadio e nédio. Não compartilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar, e a violência que os envolve como manto. Os olhos saltam-lhes de gordura, do coração brotam-lhes fantasias. Motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez. Contra os céus desandam a boca, e a sua língua percorre a terra. Por isso o seu povo se volta para eles, e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. E diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos aumentam as suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido, a cada manhã castigado. Se eu pensar em falar tais palavras, eu já aí teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios, os faz cair na destruição, como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Como ao sonho, quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante, era como um irracional à tua presença. Todavia estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita, tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem, tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, diante desta palavra tão magnífica, ó Deus, que fala tão próximo de nós como humanos, tendentes ao pecado, a invejar os arrogantes, a desejar as coisas que esse mundo tem a oferecer. Palavra, ó Deus, que nos ensina muito, ó Deus, a respeito da vida que vale a pena, de estarmos, ó Pai, sempre ao teu lado, de olharmos para a riqueza que já temos no Senhor, de sermos, ó Deus, acolhidos pelo Senhor. Que essa palavra fale mais ainda ao nosso coração, como já, ó Deus, creio que já fala ao nosso coração a partir dessa leitura, ó Pai. Que o Senhor Deus esteja conosco, nos abençoando. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, falar de corrupção é algo que parece repetitivo. Quanto nós ouvimos diariamente sobre corrupção? Interessante que talvez por termos mais informação, ou termos muita informação, parece que a gente nem aguenta mais ouvir falar, né, em tanta corrupção. É corrupção da Copa, corrupção de construção, corrupção do governo, corrupção de partidos, corrupção em todo lado. É claro que você não pode dar ouvido a tudo que se fala, né? Tudo quanto é
noticinha que aparece no Facebook, você não vai acreditar. Mas eu creio que muito do que se fala é verdade, né? Muita corrupção existe. Entre tantas dessas, dizem que o Brasil comprou a Copa, vocês já ouviram isso? Está comprado já, não tem jeito, o Brasil vai ganhar a Copa. Eu fico tentando imaginar como se compra uma Copa, né? Mas, não sei se saberemos um dia. Certo é que o Brasil já é o país que mais gastou dinheiro em Copa do Mundo e o que menos vai arrecadar, né? Dizem que até a taxa que se tem de retorno da FIFA, né? Isso o Brasil dispensou. Não, a gente precisa não, vamos gastar, né? Corrupção, corrupção. A pergunta que eu deixo, será que corrupção é uma coisa nova? Corrupção existe só agora? O que é corrupção? Corrupção tem uma definição de dicionário que diz ato de corromper. A palavra é pesada. Decomposição, putrefação, devassidão, depravação, perversão, suborno, espreita. A corrupção, resumindo, né? É você corromper. O ato de corromper é algo que é para ser de um jeito, ou algo que foi formado de um jeito, você vai ali, distorce aquilo, amassa, deforma a verdade. A corrupção, ela é algo que carrega junto uma outra palavra, proliferação. E o que é proliferação? Difícil falar, hein? Proliferar. Vem de duas palavras, prolífero e ar. Prolífero de prole, de geração, de reprodução. E como um micróbio que vai se produzindo, se reproduzindo pelo ar, aumentando, se propagando, multiplicando-se. Não é isso que a gente tem visto? Parece que as coisas vão se multiplicando, passando de uns para os outros. Mas será que a corrupção é uma coisa nova? Sabemos que não. Na palavra de Deus, desde lá do Gênesis, nós encontramos a corrupção do gênero humano. Gênesis 6, versículo 1 diz que essa corrupção começa multiplicando-se os homens na terra. Se nós lermos o versículo 5 a 8, aqui diz: viu o Senhor que a maldade do homem havia multiplicado, olha a proliferação, na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra. Isto lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei. O homem, o animal, os répteis e as aves dos céus. Interessante que nesta época, o que Deus pensou em fazer? Acabar com a corrupção. Aí você poderia falar: nossa, que bom, né, que seria, deveria ter acabado. Mas preste atenção, para acabar com a corrupção, teria que acabar com o quê? Um homem todo, com tudo. Vamos começar de novo. Deus pensou assim: vou começar de novo. Acabar com tudo, destruir homem, destruir animal, destruir terra, porque o mal está proliferando. Mas aí tem um versículo muito bonito, né? Quando você começa a ler a Bíblia, é um dos versículos assim que eu creio que despertam fé na gente, quando a gente ouve essa palavra. Noé era um homem justo e íntegro. Entre os seus contemporâneos, Noé andava com Deus. Versículo 9. Antes do versículo 8 diz o quê? Porém, Noé achou graça
diante do Senhor. Temos que chegar no céu e agradecer a Noé. Ô Noé, obrigado, porque se não fosse você, estava tudo destruído. Deus poupou o homem. E aí eu disse que a corrupção é uma coisa antiga. E a corrupção, enquanto existir homem, existirá. Não adianta a gente orar para acabar a corrupção, né? A gente pode orar para que diminua, para que Deus mude muitas coisas, mas não tem como acabar. Só quando o homem acabar também. E percebemos então que tem uma história, eu não quero me demorar, mas tem uma história bem conhecida aí do dilúvio, quando Deus manda que Noé faça uma arca de tábuas de cipreste, 6,14, nela farás compartimentos, calafetarás com betume por dentro e por fora. 18-19 fala, estabelecerei a minha aliança, entrará na arca tu e teus filhos. Sabemos então da história, né? A arca, veio as chuvas, as águas, e por longo tempo, aquelas águas ficaram sobre a terra, até que para de chover. Hoje cedo nós falamos um pouquinho, né, sobre a gratidão de Noé. Quando aquelas águas acabam, quando eles descem, Noé oferece um altar ao Senhor. Gênesis 8:20, levantou Noé um altar ao Senhor. Adoração, confessando seus pecados. E nesse momento há uma confirmação aqui, né? Quando nós vemos, e o Senhor aspirou o suave cheiro, e disse consigo mesmo, não tornarei a amaldiçoar a terra. Há uma confirmação do que Deus havia dito há pouco, né? Que ele iria destruir, e agora ele diz, não mais destruirei. O homem é mau, né? Mas eu vou poupar, não ferirei todo o vivente. O que Deus aspirou, o que Deus sentiu prazer, não foi simplesmente no sacrifício, mas foi no coração de Noé, oferecendo aquele sacrifício. Portanto, irmãos, nós estamos diante de uma situação, sempre haverá corrupção. Sempre havendo corrupção, sempre haverá contaminação, correto? Qualquer um de nós está passível de ser contaminado pela corrupção. E é interessante, até esses protestos contra a corrupção, né? São protestos que a própria pessoa fazem protestos corruptos, né? Porque você está protestando contra o ladrão queimando um ônibus. Isso é corrupção também. Não é corrupção? Estragar as coisas. Agredir pessoas. Enquanto existir corrupção, existe a proliferação. E nós temos que orar a Deus, não só pelo corrupto, para que ele se arrependa, mas orar a Deus para que cada um de nós não seja influenciado. Porque esse proliferar aí, essa história de vir pelo ar aí daquele que diz que não é tentado. Aquele que está de pé, veja que não caia. E quando a gente fala de corrupção, parece que a gente limita, né? O termo já está até limitado à política, ao roubo. Mas corrupção, como nós lemos, é o ato de corromper qualquer verdade. Se a gente fosse só parar aqui hoje, analisar a igreja corrupta, a gente já lembra de dinheiro de novo, né? Mas corrupção é qualquer área. Se você torcer a palavra, você está corrompendo a palavra. Se torcer o evangelho, está corrompendo o evangelho. A gente falaria muitas coisas, né? Pois quanta corrupção existe na igreja.
Igreja estou generalizando como denominações, como pessoas que se reúnem, como ministérios, como grupos que se reúnem. Nós temos que tomar cuidado. E não tem texto, creio eu, não tem texto que explique melhor isso do que o Salmo 73, que nós lemos. O Salmo 73 traz uma radiografia do corrupto, digamos assim. Ele realmente começa mostrando como é esse corrupto. Depois ele fala um pouquinho sobre como o salmista quase foi influenciado por essa corrupção. Depois ele vai nos mostrar como esse salmista se livrou dessa tentação, né? O texto é bem conhecido. Esse homem começou a olhar para a sua vida e para a vida do ímpio. E via que o ímpio roubava, via que o ímpio não temia Deus, não ia na igreja, não ia em reunião de oração, não fazia nada. E ele estava sempre bem, sempre saudável, aparentemente não tinha problemas, estava enriquecendo, enquanto ele, provavelmente, não conta detalhes, mas provavelmente poderia ter problemas de saúde, problemas financeiros, e para ele se tornou pesado a piedade. E ele diz que quase me resvalaram os pés. Ou seja, quase eu falei, eu vou largar a mão disso, de ser tão crente, de ser tão bonzinho, de servir a Deus, de ficar aí cuidando de ministério de igreja, para depois nem alguém me agradecer pelo que eu estou fazendo, né? Eu vou largar a mão disso, de não faltar na igreja, de não servir a Deus, porque se eu oro tudo acontece do mesmo jeito, se eu não oro também acontece. Para que eu vou ficar orando? Para que eu vou ficar me desgastando? Então esse homem, ele foi alguém que quase caiu na corrupção. Vamos ver aqui, irmãos. Primeiro, a radiografia do corrupto. Salmo 73, de 4 a 12. Aqui a gente vê como é o corrupto. Para ele parece que não tem preocupação. Seu corpo é forte e saudável. Ele ocupa posição de superioridade. Enquanto que a Bíblia fala que nós devemos ser humildes, nós devemos amar os nossos inimigos. Esse não, esse corrupto, ele é superior. Ele maltrata os outros e não acontece nada. Ele infringe a lei, não vai preso. Se vai preso, está rindo dos outros, né? Como a gente diz, porque logo estará solto ou arruma uma doença, né? Para ir para casa. É violento, agressivo, malicioso, tira vantagem dos outros, vive em fantasias. Repare que ele foi olhando para o corrupto e ele foi fantasiando ser alguém que vivia como corrupto. É isso que conta o texto, né? Ele começou a pensar, se no lugar de eu ficar aqui, esse tempo de piedade, eu estivesse arrumando um jeito de ganhar dinheiro mais fácil, enriquecendo. Este é o corrupto. Sempre tranquilos, aumentam as suas riquezas. Contra os céus desandam a boca, blasfemam contra Deus, contra as pessoas. Você conhece alguém assim? Com certeza existe. Existe gente que não está nem aí com nada e aparentemente vive muito bem, obrigado, né? Não se importam com nada. O perigo que corremos, com certeza, diante dessa radiografia do corrupto, o perigo que corremos é de começar a achar que é em vão guardar a fé, é em vão ser fiel,
É em vão ficar buscando santidade demais. Isso não é necessário. Versículo 13: com efeito, inutilmente conservei puro o coração, lavei as mãos na inocência, pois contínuo sou afligido, a cada manhã castigado. As provações, os problemas. Qual o perigo, irmãos? É mesmo acreditar que não resta esperança, que Deus é bom demais, né? Eu posso viver, me alegrar, cometer umas falhas aqui, outras ali. Afinal de contas, ninguém é perfeito. Começa a olhar para as imperfeições dos outros, e é aquela história, né? Ao invés de a gente olhar para o outro e ver o que ele tem de melhor, para a gente tentar ser igual ao outro, às vezes a gente consegue só olhar para o outro para ver o que ele tem de malícia, né? Para que eu possa experimentar também. Quarta-feira nós falamos uma vez, né, sobre aquela parábola do bom samaritano, e que o fariseu, ele pergunta, né, quem é meu próximo? Ele queria simplesmente avalizar a sua forma de pensar errada, que para ele próximo era só o amigo, era só o parente mais próximo. E Jesus disse que não. Jesus mostrou muito bem que o próximo pode ser até o inimigo, pode ser até o desconhecido, aquele que não vai te dar nada em troca, ou até alguém de uma outra religião, de uma outra vida. Outra vida, outra forma de viver. Próximo é alguém que está próximo. Interessante que a pergunta foi feita para avalizar o seu erro. Ou seja, às vezes a gente faz isso, né? A gente faz alguma coisa errada e quer um avalista, né? Aí você pergunta para alguém, principalmente da igreja, né? Talvez para o pastor. Pastor, é errado fazer isso, né? O pastor numa circunstância difícil, né? Errado, pastor, baixar filme pirata? Eu falei, ixi. Você quer perguntar para o pastor porque você quer fazer com a consciência tranquila, né? Aí se o pastor falar, não tem problema, vai lá. Às vezes a gente está buscando formas de praticar mais corrupção e ser avalizado. Quem que vai avalizar a corrupção? O corrupto. Quando eu tenho inveja dos que fazem mal, praticamente, eu começo a me aproximar desse homem, né? Me aproximar dele. Aí eu ando no conselho dos ímpios. Me assento com esses pecadores. Que ação devemos tomar-nos? É interessante que esse texto, ele traz como se fosse uma pausa, né? Versículo 17. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Aparentemente, o salmista, ele só está olhando as coisas boas, entre aspas, né? Porque não tem nada bom na vida do corrupto, mas as coisas aparentemente boas. E ele ficou tão cego que a mente dele circulou, viajou por aquele local de pecados. Como que você pode invejar a soberba? Imagina, a ponto de você querer ser também soberbo. Não é tão difícil assim não, viu, gente? Querer ser superior, né? Ele foi tão distante da verdade que ele começou a invejar o corrupto. Como se num momento deste pensamento dele, ele retorna para a verdade. Até que entrei no santuário de Deus, não é que ele entrou na igreja, lá no templo. A ideia é exatamente como se ele entrasse, a mente dele circulasse para a verdade. Entrei na palavra, na verdade, no caminho. Passei a enxergar a vida sobre o ponto de vista da palavra, que nós falamos na semana passada, né? A nossa visão deve ter uma lente, a palavra. Quando ele põe a lente, aí ele enxerga. A primeira coisa que ele enxergou foi o
Fim do corrupto. Tem certo momento que ele fala que até para morrer parece que o corrupto não sofre. Ele cai e morre. Está aqui. Só que depois desse pabu aí, meu filho, aí a coisa fica feia. O fim deles. O fim deles. Na verdade, o que era aparentemente bom, agora ele chama de lugares escorregadios. O que era uma oportunidade de se dar bem, agora ele chama de cair na destruição. A gente tem que olhar assim, irmãos, a corrupção. Lugares escorregadios. Lembre bem dessa palavra proliferação. O mal, ele começa pouquinho, mas ele vai tomando conta. Essa história de é só um pouquinho é muito complicado, porque é só um pouquinho hoje. Para se você se satisfazer amanhã, tem que ser só um pouquinho doble. Só um pouquinho mais. Porque senão, não tinha gente que roubava milhões, porque um corrupto que rouba tantos milhões, para quê? É a pergunta que a gente faz, né? Para que roubar tanto? Roube menos, né? Não tem como. Porque uma coisa vai levando a outra. É o que é chamado aqui de lugares escorregadios. Destruição. Então, de um momento para outro, eles serão tomados de terror, serão aniquilados. Ele retorna então a sua mente para a palavra de Deus. E ele diz: quanto a mim, bom é estar junto a Deus. Agora não é mais bom, talvez, não ser alguém que não tinha problemas, que não tinha doenças, que tinha todo o dinheiro. Ele fala: não, bom para mim é estar junto a Deus. Não tem nada melhor do que estar junto a Deus. Eles serão julgados, condenados. Precisamos então, irmãos, nos posicionar diante de tanta corrupção. Não apenas protestando contra outros, esquecendo os nossos próprios pecados. Precisamos nos posicionar buscando um compromisso com Deus. O salmista percebeu a tempo que ele estava a caminho de um grande buraco. E ele muda. Quase me resvalaram os pés. E repara como começa o salmo? Com efeito, Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom. Porque senão, irmãos, nós já teríamos escorregado. Deus é bom. Andemos na luz do Senhor. Isaías capítulo 2. Esse texto fala sobre o povo que está se corrompendo. Em certo momento serão abandonados, se não retornarem para a luz do Senhor. Aqui é um apelo para que eles voltem. Vinde, andemos na luz do Senhor. O profeta Isaías pregando. Pois tu, Senhor, desamparastes o teu povo, a casa de Jacó. Por quê? Porque os seus se encheram da corrupção. E aí vai citando uma lista de como eles viviam, sobre crendices, sobre pacto, né? Grupos corruptos, corrupção em grupo, maldade, muito dinheiro, a terra estava cheia de prata de corrupção. Ídolos, adoravam seus ídolos. Qual é o apelo? Andemos na luz do Senhor. Andemos na luz do Senhor. Então, irmãos, nós precisamos, no lugar de pensar que a corrupção vai terminar, orar.
para que ela diminua bastante. Orar para que Deus coloque uma igreja realmente fiel, pessoas fiéis, que andem na luz. Andando na luz, você não está andando na corrupção. Nos posicionar contra essa corrupção. Nos posicionar contra tantas formas de corrupção que existem. Tem uma frase que eu creio que muitos conhecem, vão lembrar agora que eu farei a leitura dessa frase, uma frase de Rui Barbosa, em 1917. Tanto de ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantar-se o poder nas mãos dos maus, o homem chega a rir-se da honra, desanimar-se da justiça e ter vergonha de ser honesto. A que ponto chegamos? Se em 1917 estava assim, imagina hoje. Rir-se da honra. Não tem gente que tira sarro quando você faz uma coisa honesta? Uma vez eu falei para não sei quem, que eu tinha parado no sinal vermelho, o sujeito falou, vai. Aí eu falei, eu não me sinto bem passando, né? Eu falei assim, tipo assim, eu sinto que eu estou pecando. Ele riu, mas ele riu tanto, ele falou, não acredito. Você para no sinal vermelho e fica com consciência pesada se passar. Rir-se de alguma coisa certa. Não é assim que acontece? A pessoa ri de você. Para com isso. Desanimar-se da justiça. É o que aconteceu com ele, né? Estou desanimado. O que adianta eu fazer coisa boa? Andar corretamente. A desanimar disso. E o pior, ter vergonha de ser honesta. Às vezes escondidinho, né? Uma bolsa bem grande para guardar a Bíblia, porque vai que eu estou andando pela rua, alguém me vê com a Bíblia. Aí descobri que eu sou crente, né? Esconde, vem passando com alguém, passa de lá de cá, você põe a Bíblia de lá, assim. Aí vem de cá, você passa, põe de cá, assim. Eu não quero que a pessoa veja. Eu tenho vergonha. Tenho vergonha de ser honesto, de ser íntegro. Devemos parar de nos justificar dos nossos chamados pequenos delitos. Devemos buscar a luz do Senhor Jesus. Vou parar por aqui, que nós vamos falar um pouco esse mês ainda sobre esse tema. Nós teremos a semana de oração, de segunda a sexta, e todo início de mês nós temos a semana de oração por um tema que provavelmente falaremos pelo menos no decorrer do mês. Mês passado nós começamos a reunião de oração orando a semana sobre a família e falamos sobre família. Esse mês vamos orar pelo nosso Brasil, pela corrupção, de uma forma geral. E vamos falar mais sobre esse tema. Mas o foco é pessoal. Que eu não venha me influenciar, a desanimar por tudo isso que eu vejo na terra, no mundo, na igreja. Porque eu sei que eu tenho que pensar que um dia, como corrupto, eu estarei diante de um tribunal de justiça, estarei diante de Deus, né? E Deus pedirá contas da nossa vida. Nós precisamos buscar diante de Deus fidelidade, a verdade. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei. Depois diz: porém, Noé achou graça diante de Deus. Eu não sei o que o Senhor Deus pensa sobre a nossa vida, sobre a nossa igreja, sobre o nosso país, mas que Ele encontre alguns Noés por aí, né? Para que Ele fale: olha, você achou graça, portanto eu não pesarei a mão sobre essa igreja, sobre esse país. Que possamos buscar essa integridade, o nosso sacrifício ser tão agradável a Deus, como foi o de Noé, né? E Deus sentir aquele perfume, e olhar e dizer:
Segue em paz. Segue em paz, meu irmão. Vamos ficar em pé, nós vamos orar ao nosso Deus. Deus querido, nós agradecemos a Ti por esta oportunidade, ó Deus, de estarmos aqui na Tua igreja, ó Deus, de ouvirmos a Tua palavra. Como a Tua palavra é rica, fala aos nossos corações, como a Tua verdade, ó Deus, sempre, ó Deus, fala especificamente conosco, ó Pai. Pois o que homens do passado viveram, sofreram, por motivos que foram tentados, nós também somos, ó Deus. E como eles, ó Deus, o Senhor tem dado a Tua graça, nos protegido, tirado, ó Pai, de cairmos, de escorregarmos, nos colocarmos, ó Pai, sobre a rocha da Tua verdade. Que o Senhor nos abençoe, Senhor Deus. Que o Senhor Deus venha sobre nós, nos dando perdão e nos dando a firmeza de andarmos na Tua luz, ó Deus. Que a Tua palavra esteja falando, ó Pai, aos nossos corações. Firma esta palavra em nós. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém.